Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe os irmãos. Tudo ao vivo é mais difícil, né? Eu vou pedir para os irmãos. Os irmãos têm acompanhado os outros cultos, onde a gente tem falado muito sobre Mateus 16:13, onde Jesus tem perguntado: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Então, são passagens que a gente não pode parar, porque todo o destino, toda a vida cristã está baseada nisso. Amém. Amém? Amém. Então, nós vamos continuar em Mateus 16:13. A palavra de Deus, ela... A palavra de Deus, ela é vida. Amém. Jesus disse: eu venho para que tenham vida e vida com abundância. Então você não tem vida fora da palavra de Deus. Eu acredito que homem algum, amém? Amém. Que homem algum que já passou pela mensagem, se ele não continuou nela, essa pessoa está em momentos difíceis na vida. Né? É como aquela passagem do filho pródigo. Se você tem que observar essas coisas. Aquele moço estava na casa do pai, filho pródigo, e quando ele foi embora, né, quando ele retornou depois, eram aqueles que estavam em casa que rejeitaram aquele moço. Então, muitas vezes na igreja, existem aqueles que se afastam, são pródigos, filhos pródigos. Só que nós temos que ter maturidade espiritual, para quando as pessoas voltarem, para nós recebermos de braços abertos. O que aconteceu com aquele moço é que ele fechou a sua cara, ele não queria papo, vamos dizer assim, com o seu irmão que vinha voltando. Vocês observaram que o problema estava na igreja, não naquele que estava voltando. Então nós temos que ter uma atmosfera de recepção. Amém? Amém. Então, continuando aqui esse assunto aqui sobre Mateus 16, os irmãos já encontraram? Mas nós vamos começar com o versículo 15. Porque as pessoas, elas tinham dúvidas de quem era Jesus. Amém? Amém. Então Jesus disse aqui em Mateus 16:15, ele disse: disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Amém. Então vocês observam que Pedro, ele teve essa revelação do Pai e não de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos? Bondoso Deus, Aleluia. Pai Celestial, Sim, Pai. abençoa, Senhor, essa leitura que foi dita. Aleluia. É a sua palavra, ó Pai. Pedimos encarecidamente, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Assim seja. Tome esse culto em suas mãos. Aleluia. Abençoa aqueles que porventura estão chegando, ó Pai. Que Graças. possam, Pai, receber a tua palavra, ó Deus. Da mesma forma que seus filhos que aqui estão, ó Pai, estão se alimentando da mesma, Pai. Pedimos no nome de Jesus Cristo, Pai, hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, eu quero enviar saudações para os irmãos da cidade de Itapuí. Acredito que os irmãos do Rio Grande do Sul estão acompanhando também. Amém? E se porventura estiver mais alguém nos ouvindo, que Deus possa os abençoar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos falar, irmãos, sobre fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Mas o que é fé? O assunto do culto é o que é fé. Vocês têm noção do que é fé? Por não saber o que é fé, muitos têm se distanciado da palavra. Muitos têm continuado dentro das igrejas, porque elas chegaram num ponto, elas dizem: nós já sabemos que Jesus não é seu próprio Pai,
Nós já sabemos a doutrina assim, assado, e não precisamos de mais nada, porque já conhecemos a doutrina. Essas pessoas não sabem o que é fé. Você tem que saber o que é fé. Qual que é a fórmula da água? H2O. Qualquer criança sabe, né? Qualquer criança sabe. Então vocês observam, quando o homem descobriu a fórmula da água, o homem pega a água do mar e consegue converter aquela água em água potável. Por quê? Porque ele sabe, foi revelado para ele o que é o H2O, a fórmula da água. Está entendendo? E quando o homem sabe o que é a fé, ele consegue, vem aquele poder de transformação sobre ele. Agora ele sabe a fórmula. Ele sabe o meio de servir a Deus. Por não saber o meio de servir a Deus, as pessoas chegam na igreja e já não meditam na palavra mais. A tal da internet, ela trouxe tanto benefício como malefício. Você pode pegar o seu celular e baixar a Bíblia no seu celular e acompanhar o culto. Da mesma forma que você pode usar para o mal. Em vez de você se concentrar na palavra, você fica jogando dentro da igreja. Existe muito isso. Não digo aqui, mas nas igrejas grandes. Acredito que tem alguém fazendo faculdade, acho que a minha Flávia faz faculdade. Né? Na faculdade é assim, a pessoa está lá, tocou o celular, ela já sai, vai atender o celular lá fora. Acredito que é desse jeito? Aí você pergunta para o professor e fala, azar dele. Você entendeu? Mas só que na casa de Deus tem que ter disciplina. Senão você não aprende. Estamos falando de uma coisa que vai tirar você daqui, que é a fé. Que é a fé. Observa a fórmula da água. Lembra que a gente ainda brincou, levando para um assunto mais fácil, falando sobre fazer o café. Você não pode colocar muita água nele que você perde as propriedades. Mas o assunto sobre a fé, isso é muito profundo. Quando Pedro ele teve a revelação, porque você observa que Jesus diz, vamos continuar aqui no versículo, acredito que é no 16, não, no 18, acredito. No 17 Jesus disse, e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. No versículo 18, acredito, ele diz, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, o quê? A minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês observam que agora Pedro estava tendo o quê? A revelação. Pedro agora estava sabendo como andar com Deus. Quando Deus permite que você tenha fé, que você tenha a revelação, agora Deus estava permitindo você agora andar com Ele. Você só pode andar com Deus através da fé. Você só pode andar com Deus através da revelação. Então agora Pedro ele ia poder andar com Deus. Quando Pedro teve a revelação, as coisas não tinham acabado para ele ainda. Hoje as pessoas dizem, eu já tenho fé. Então agora você pode relaxar, você pode andar de qualquer jeito, não é assim. O que é a fé? A fé é o alicerce. Pedro agora estava tendo o alicerce da palavra. Essa casa do irmão Zé Mário aqui explodiu, o que é um bujão de gás. Teve uma explosão grande lá embaixo. Aí acho que veio um perito aqui, as estruturas não foram abaladas, né? Porque eu lembro quando o irmão Zé Mário mexeu aqui, o alicerce foi muito fundo. E a palavra de Deus, quando você recebe a fé, a revelação, você agora está tendo o alicerce da palavra. Acabou? Não, agora você vai construir em cima desse alicerce que é a fé. Fé, depois vem a temperança. Você vai construir em cima dela.
A fé, quando vem ao Filho de Deus, aos filhos de Deus, agora eles vão saber como andar com Deus. Eles vão saber o que é o Cordeiro. Foi mostrado para Pedro que era o Cordeiro para ele. Pedro sabia o que era seu Cordeiro. E as coisas já estavam boas para Pedro. Continuando, acredito que é aqui no 21, versículo 21, de Mateus 16, está escrito: desde então, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava explicando para essas pessoas o que ia acontecer com ele. Observa que Pedro já teve a revelação de quem era Jesus. Irmãos, você ter a revelação não significa que o quadro está completo. Continuando lendo aqui, ó, observa, no versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Pedro estava chamando Jesus de mentiroso. Não vai acontecer isso, Senhor. De maneira alguma. Vocês observam que Pedro só tinha o alicerce. Pedro só tinha a fé. Pedro ainda não tinha acrescentado. Pedro ainda não tinha construído sobre o alicerce. E no versículo seguinte, observe que Jesus diz: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Não é isso? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Vocês observam que Pedro tinha o alicerce, mas ele ainda não entendia as coisas de Deus. É muito diferente, irmãos, de pessoas que, quando ele entende que Jesus não é seu próprio Pai, Jesus tem um Deus sobre ele, essas pessoas se estacionaram. A diferença é que Jesus não é seu próprio Pai. A diferença é que Jesus teve um princípio. É isso que eles dizem. Estão entendendo? Eles pensam que já conhecem a doutrina. Eles só têm a base. É somente o alicerce, como estava acontecendo com Pedro. Somente o alicerce. Em Hebreus 11, a gente entra nessas passagens para ajudar as pessoas a saber o que é fé. Amém. Hebreus 11. Está escrito. Amém? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Irmãos, os antigos alcançaram testemunho pela fé. Pela fé. Aí, continuando no versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé nós entendemos que os mundos foram criados. Agora, não adianta a pessoa querer estudar Deus e querer mostrar aquilo para você. Você tem alicerce, essa pessoa não tem. Você está alicerçado, você teve a revelação da palavra. Você não estacionou. Por não estacionar, vocês observam o que aconteceu com Eva. Sempre é bom tocar nesse ponto. O irmão Brana diz que Satanás foi o primeiro pastor que existiu. Foi o primeiro pregador que existiu. Então aquele pregador, ele deu o quê? Deu fruto para Eva. Deu aquela pregação, aquele ensinamento para Eva. Porque o fruto é o ensinamento do tempo. Então ele deu aquele ensinamento a Eva, e a Eva pegou daquele fruto e levou para o seu marido. Está entendendo? Hoje tem muita mulher ouvindo pastores de mente poluída,
Aí ela recebe aquele fruto e leva para o marido, e aquilo tira o marido da igreja. Toma cuidado com isso. Da mesma forma que aconteceu com Adão e Eva, acontece hoje. A pessoa chega com aquele fruto contaminado. Quando ela chegou com aquele fruto contaminado para dar para Adão, porque ela achou o fruto bom. Só que Adão, a Bíblia diz que ele não foi enganado, mas a mulher foi. Aí Adão olhou para Eva e disse: Eva, como que você está dizendo que esse fruto é bom se Deus disse que não é? Então vão chegar pessoas diante de vocês com outro tipo de pregação, com outro fruto. Vai chegar e vai mostrar para vocês que aquele fruto é bom. Olha que pastor revelado. Olha que entendimento que ele tem. Cuidado. Paulo disse, eu temo que da mesma forma que a serpente enganou a Eva, as pessoas de hoje ou no futuro vão ter suas mentes reprovadas ou corrompidas, o apóstolo Paulo disse. Temos que tomar cuidado com isso. Você tem apenas o alicerce, você precisa construir em cima dele. No versículo 4 de Hebreus 11. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim. Eu vou parar aqui um pouquinho. Porque a gente já leu isso várias vezes. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, melhor do que o de Caim. Observa isso. Por que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o sacrifício de Caim? Vocês já pararam para perguntar isso para vocês mesmo? Abel ofereceu a Deus um sacrifício excelente ou melhor do que o de Caim, porque ele conhecia o cordeiro dele. Ele tinha fé, pela fé. É aqui que está escrito, pela fé. Ele ofereceu a Deus o sacrifício correto. Ele conhecia o cordeiro dele. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele estava conhecendo o cordeiro dele. Deus estava fazendo ele conhecer o cordeiro. Agora ele já sabia o que estava sendo morto por ele. Ele conhecia o cordeiro. As pessoas não conhecem o cordeiro delas hoje. Por não conhecer o cordeiro Jesus, eles dizem que Jesus é o próprio Deus, eles não conhecem o cordeiro. Ele é seu próprio pai, eles não conhecem o cordeiro. Mesmo aquele que dizem que Jesus é o Filho de Deus, eles não conhecem o cordeiro deles. Porque quando você tem a fé, você só tem a base. Agora você tem que construir em cima. Como que se constrói em cima da fé? Tem muitas igrejas da mensagem hoje que é uma prostituição só. Estão construindo em cima da base? Não estão. É 2 ou 3 casamentos. Isso está sendo transmitido, viu? É 2 ou 3 casamentos. Estão construindo em cima da fé? Não. Então é impossível agradar a Deus. Essas pessoas vão ficar, porque elas não estão construindo em cima da fé. Só tem o alicerce, a casa não sobe, a casa não sai. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que o de Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo. Vocês observam o que é você conhecer seu cordeiro. Por conhecer o cordeiro dele, observe o que aconteceu com ele. Ele alcançou um testemunho de Deus, que ele era justo. A igreja hoje ela tem a necessidade, a obrigação de conhecer o quê? O cordeiro dela. Se você não conhecer o cordeiro que Deus enviou para nós hoje, para você hoje, você ficará. Porque essas pessoas se tornaram papagaios repetitivos. Ele não é isso, ele não é aquilo, eles não sabem quem ele é. Vocês observam que Jesus disse, quem dizem os homens que eu sou? Eles não sabiam. Eles não sabiam quem era o cordeiro. Um diz que tu é Elias, um diz que tu é João Batista, não é isso? Eles não sabiam quem era o cordeiro. Alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi o quê? Transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara. Vamos fazer uma pausa de novo. Pela fé,
Enoque, ele foi o quê? Foi no rápido, ele foi arrebatado. Não é isso? Você veja bem que Enoque não andava com Deus enquanto ele não tinha fé. É o que a gente está lendo aqui. Que Enoque, é pela fé que ele andou com Deus. Deus precisou mostrar para ele quem ele era. O que era fé. Ele precisou ter a base primeiro para andar com Deus. Irmão, sem a base, se você não entendeu o alicerce, eu tenho certeza que muitos de vocês não pensavam assim. Pensavam que tem fé, acabou. Não, você tem o alicerce. Quando você sabe o que é fé, Deus está dizendo, agora você pode andar comigo. Agora você pode aprender de mim. É isso que a fé te leva, a aprender de Deus. Enoque está aprendendo de Deus através da fé. Ele andou com Deus, quer dizer, ele foi aprendendo com Deus. A fé vai fazer isso com você. Até o momento que você for selado e Deus te leva, da mesma forma que aquilo que nós estamos vendo. E Deus o transladara. Visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Então agora você entende que Enoque, ele agradou a Deus porque ele tinha fé. Sem fé jamais ele estaria andando com Deus. É impossível agradar-lhe sem fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador de dos que o buscam. Então, a fé vai fazer você entender quem é Deus, que ele realmente existe. Enoque creu tanto em Deus que Deus o levou. Enoque, ele andou com Deus. E quando você vai andando com Deus, você vai aprendendo com ele. Enoque não ficou só no alicerce. Enoque não estava envolvido com prostituição. Enoque não estava dando ouvido a falsos ministros. Irmãos, o motivo desse culto é para que vocês entendam que vocês não podem estacionar com o que vocês sabem. Nós não podemos ficar estacionados com o que nós sabemos. Pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu para a salvação de sua família. Preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo. A palavra segundo significa de acordo, que é de acordo com a fé. Tudo é de acordo com a sua fé. Jesus sabia quem ele era. Jesus não saiu por aí dizendo que ele era o curador. Se estamos falando de fé, que temos que crer em algo, em quem Jesus creu? Já pararam para pensar nisso? Em quem ele creu? Ah, mas ele é Deus. Não, Jesus creu em alguém. Em quem ele creu? O irmão Brana diz na mensagem Sabedoria versus Fé, ele diz, Jesus tinha fé. Fé em quê? No que ele era, o Filho de Deus. Jesus teve fé no que ele era, o Filho de Deus. Foi revelado a Jesus que ele era o Filho de Deus. Então, da mesma forma, você tem que crer dessa forma que Jesus é o Filho de Deus. Quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, você não está dizendo que ele é Deus mesmo. Você está dizendo que ele estava ouvindo de alguém, ele estava aprendendo com alguém, e Jesus andou com Deus. Jesus andou tanto com Deus que ele disse, eu não posso fazer nada, eu não posso curar ninguém. Vai falar isso para as pessoas que Jesus nunca curou uma pessoa. As pessoas vão falar que você está doido, porque realmente se você olhar com os olhos naturais, você vai ver na Bíblia Jesus curando. Mas só que quando você tem a base, o alicerce, você tem fé, e você foi acrescentando em cima da fé, observa a pirâmide. A pirâmide, o que está embaixo já no alicerce lá? Fé. Em cima da fé, aí você vai começar a acrescentar a paciência, a temperança, até chegar ao amor fraternal.
Aí Deus vem sobre a pirâmide e sela aqueles que cresceram com ela. Em Efésios 4, 5, uma pequena passagem aqui, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não são três. Um só Senhor. Então, se você fazer de Jesus o Senhor, você está colocando um Senhor diante de Deus. Um só batismo. Uma só fé. Você sabia que depois que a igreja for no rapto, no arrebatamento, você sabia que Jesus ele vai voltar para Israel? Tem Bíblia, tem mensagem para isso? Que a palavra vai voltar para Israel. Vocês sabem qual que é a fé que Israel vai ter? É a mesma fé que vocês estão tendo. O mesmo entendimento que vocês estão tendo. Por que isso? Porque há uma só fé. Eles não podem ter uma outra. Eles não podem ter um outro alicerce além desse. Eles não podem ter um entendimento além desse. Quando Deus cegou Israel para tratar conosco, Deus não ia trazer algo diferente. Deus não aprende. Mas nós aprendemos a cada dia. Você só aprende com Deus se você andar com Ele. Você só aprende com Deus se você tiver uma base. Eu achei interessante quando eu coloquei da água aqui, né, que o homem já podia manipular a água, pegar a água doce e fazer ela salgada, porque ele já foi revelado a ele a fórmula. Então o que nós estamos aprendendo de Deus é a fórmula. Quando você descobre essa fórmula, você sabe aonde você tem que melhorar. Você sabe aonde você está prejudicando Deus. Como é que eu prejudico a Deus prejudicando meu irmão? É necessário. É por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos, você só nasceu da água. É necessário você dar continuidade nessas coisas, Nicodemos. Mas agora vocês têm um privilégio de saber que vocês só têm a base. Se você já sabe o que é o alicerce, o tanto de ferragem que foi posto ali, o tanto de cimento que você tem que pôr. Você não vai pegar um concreto e você vai colocar cal ali, né? Você tem a revelação que aquilo não vai segurar. Agora você já tem a base, você já sabe o tipo de tijolo espiritual que você vai pôr ali, o tipo de cimento espiritual, cal espiritual, para poder dar liga. Você precisa... As pessoas hoje, por ter um conhecimento que passaram de terceiro para elas pegam o tipo uma areia média. Você pega uma areia média, você pode tanto rebocar com ela, como assentar piso, assentar tijolo. Mas só que isso com Deus não funciona. Deus tem a areia certa. Deus tem o tijolo certo. Porque a fé de Deus não é misturada. Não podemos misturar nada com a palavra de Deus. Então, em cima da fé, você tem que acrescentar o quê? A temperança. Se você não tinha paciência, aprenda a ter, e não vem de você. Porque a própria fé agora, ela vai te levar a fazer essas coisas. Amém? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele terminará até os dias de Jesus Cristo. Eletrônica não tem fim, como nós conversamos. Mas só que ela tem o quê? Existe os meios para você entendê-la. Da mesma forma que existe a fórmula da água, existe a fórmula para você entender algo que não tem fim. E a palavra de Deus não tem fim. Essa construção não tem fim. A doutrina não tem fim. Aqueles que morreram nessa palavra, eles construíram para os dias dele, mas essa obra de Deus não para. O trabalho de Deus não para. Até os dias de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Amém? Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus. Acredito que está bom, né? Eu não posso passar muito da gravação que eu tenho ali, porque eu estou limitado. O áudio da página, o tempo que nós temos é curto. Amém, amados? Amém. Que Deus os abençoe. Vou passar por uma Marinha encerrar. Que Deus os guarde. Graças. Amém, irmãos? Amém. Finalizar o culto com o último hino. Trezentos e 30.
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando contemplo as matas e florestas, o passarinho alegre ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu.